Olá, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, um exemplo para nós, estamos hoje diante do capítulo 8, né? Onde Deus, assim, em sonhos, revela assim, algo assim, mais esclarecido a respeito do sonho anterior, né? Nós já vimos que nós entendemos que no livro de Daniel, segundo os historiadores, aqueles que queimam as pestanas, né? A gente já pega tudo pronto, né? Vai só atrás dos pesquisadores e faz um resumo, uma síntese, como eu estou fazendo aqui para vocês. Então, segundo ele, Daniel, na verdade, é um livro constituído de 6 histórias e 4 visões, né? Então, veja bem, Daniel já havia, digamos assim, Deus, através de Daniel, revelado já 2 visões anteriores, no caso, digamos assim, manifestas a Nabucodonosor. A visão da estátua, depois a visão da sua própria loucura, e como de fato aconteceu, né? Mas agora as visões são direcionadas exatamente a ele, e só Deus poderia revelar, né? Então nós estamos hoje aqui já na segunda visão. A primeira foi do capítulo 7, onde nós vemos ali a história das nações, né? Aqueles 4 animais. E hoje aqui no capítulo 8, ele vai aprofundar mais um dos impérios. Então vamos à leitura, vamos lá. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Qual? Do capítulo 7. Correto? Ok. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Tudo bem. Histórico. Vamos para o versículo 3, que é o objeto, né, da nossa elucidação aqui, da palavra de Deus. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Muito bem. Aqui, esse carneiro, nós temos aqui a descrição, podemos dizer assim, do segundo animal. Qual foi? O urso, pesadão, né? Pesadão, que hora caía para um lado, hora caía para o outro, né? Tinha 3 costelas nos dentes, né? Nós já explicamos no vídeo anterior. Muito bem. Aqui é um novo animal, um carneiro, que tinha 2 chifres grandes. Muito bem. Nós sabemos que o Ciro, o seu império, ele foi constituído de 2 grandes povos, os medos e os persas. Certo? Então, veja bem, nós temos aqui também 2 chifres grandes, exatamente, esses 2 impérios, né, que se uniram em porque, veja bem, lá no princípio, nós já vimos nos vídeos anteriores, a ascensão desse império. Primeiro foram os medos. Ciro já existia, mas estava ali, arrumando ali, consertando, juntando ali as tribos espalhadas dos persas, né? E de repente ele conseguiu juntar todo mundo e começou a sua guerra, né? E de repente ele foi chegando, tomando conta da área, como dizemos, né? E aí o rei Medo, já enfraquecido, os seus exércitos tomaram partido de Ciro. Então Ciro se tornou essa potência. Então nós temos 2 grandes chifres, mas o que era pequeno, de repente, se tornou maior. Exatamente Ciro, que era um chifre pequeno, né, quando começou esse movimento. Mas aí ele, devido à sua estratégia, um homem guerreiro, ele se tornou ou suplantou o outro. Mas os 2 continuaram. Você vê que os persas não dominaram os medos, não, os 2 continuaram. Só que Ciro é que se tornou relevante a partir de então. O rei Medo foi um mero coadjuvante, podemos dizer assim. E aí Ciro, né, conquistou tudo o que naquele momento foi lhe permitido, porque afinal de contas Deus estava com ele também, nós não devemos esquecer disso. Deus já havia profetizado através de Isaías que queria usar Ciro, o seu ungido, para libertar o seu povo, que ele ia mandar para a Babilônia, para castigá-los devido à sua idolatria e o seu coração duro, né, em relação a Jeová. Então, muito bem. Então, tudo é Deus conduzindo a história. Deus usou Ciro, ok? O versículo 4 vai dizer que vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Pronto, conquistou tudo que tinha direito. Tudo que foi onde ele pôde chegar naquele momento, quer dizer, naquele contexto, né, histórico, ele conquistou. Se tornou uma grande potência os Medo-Persa, os persas, porque para resumir, né, os persas, né, conquistou Babilônia, conquistou tudo que tinha direito, né, o Egito, tudo. Ciro, né, foi tremendo. Deus usou ele para exatamente essa hegemonia política, podemos dizer geográfica da época. Deus tinha um propósito com isso, então vamos seguindo.
Muito bem. Aí depois, no versículo 5, vai fazer menção de um outro animal. Um bode. Né? O bode. O bode aqui representa quem? Os gregos, que na primeira visão era que o leopardo, que vinha voando, né? Massacrando tudo. Derrubou o urso, ganhou, venceu o urso e continuou a sua hegemonia. Aquela expansão. Enquanto que o Império Persa era pesadão, tal, conquistou, mas não conquistou tanto. Mas chegou, né, além daquilo que se imaginava. Mas os gregos chegaram e suplantaram. Né? Todo mundo conhecia de então, os gregos chegaram lá. Né? Então nós vamos ver esse segundo animal a partir do versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aqui nós temos várias informações aqui a respeito do poderio grego. Né? Vinha do ocidente, de onde? Da Macedônia. Quem? Alexandre, o Macedônio. Esse cidadão, ele viveu pouco, uns 10, 11 anos só, mas ele conquistou tudo que podia. Né? E Deus era com ele, claro. Né? Deus era com ele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus já, através de Ciro, né, muitos anos atrás, havia mandado o seu povo voltar, autorizado o seu povo voltar, não só os judeus, mas todas as outras nações que Nabucodonosor do Sul havia levado cativos para a Babilônia, todos foram autorizados a voltar e adorarem os seus deuses na sua própria terra. Isso é histórico, tudo ok. Mas agora surgiu o que? O Império Grego. Por que Deus prezava do Império Grego, aqui falando assim, usando uma linguagem meramente humana? Porque, veja bem, a Grécia, o apogeu dela começou no quê? No ano 334. Né? Com Alexandre. Né? Então o Império, com a cultura grega helenística, né? Um idioma, pode dizer assim, universal, como o inglês hoje. O inglês hoje, toda nação, o segundo idioma é o inglês. Outrora era o francês, né? Inclusive no Brasil. A diplomacia brasileira, todo diplomata era obrigado a aprender o francês. Né? Mas isso se acabou, porque o francês de repente se tornou obsoleto. O inglês é que suplantou. Tudo é inglês. Né? O inglês, depois agora temos o espanhol, né? O francês já fica para depois. Então veja bem, o ideal hoje é o inglês e o espanhol. Pode chegar em qualquer grande empresa dessa tudo, é o inglês e o espanhol. Ok? Então muito bem. Então como o inglês é para o mundo moderno hoje, né, o grego foi para aquela época, né, para aquele momento. Então o império, veja bem, o bode veio o quê? Flutuando, né? Vinha do ocidente, ele vinha voando, sem tocar o chão. Porque esse primeiro bode, quer dizer, que vinha aqui, tinha um chifre, né, notável entre os olhos. Esse primeiro chifrão, se é que podemos dizer, que era, né, era quem? Alexandre. E ele, dentro de 11 anos, 10, 11 anos, ele conquistou tudo que tinha direito. Ele expandiu o reino assim, de tal forma que coisa se imaginava. Mas foi muito rápido essa conquista. Deus logo em seguida tirou. Né? Mas precisava dessa expansão. Por quê? Porque já daqui a alguns séculos, 2, 3 séculos, o evangelho precisava ser expandido entre as nações, precisava de um idioma único. Não poderia haver vários, né? Cada país, não, o grego tinha que estar dominante, principalmente do Ocidente, onde começou, né? Porque o evangelho começou realmente do Oriente, lá em Jerusalém, mas depois ele expandiu o quê? Para o Ocidente. Né? Já visto a Europa, totalmente evangelizada hoje, está descaminhando no evangelho, mas foi na Europa. Entendeu? A partir do esfacelamento do Império Romano. Então vamos lá. Então esse bode é quem? O Império Grego. Esse chifre, exatamente quem? Alexandre o Grande, que conquistou rapidamente. O detalhe aqui do bode flutuar, ou seja, não pisar no chão, é a rapidez de suas conquistas. O cara foi um guerreiro tremendo. Né? Mas veja como uma coisa interessante. Ele não morreu através de suas guerras. Ele morreu o quê? Né? Morreu de febre amarela. Aonde? Em Babilônia. Olha como são as coisas. Jovem ainda. Dizem historiadores com 33 anos. Quer dizer, ele começou muito cedo, esse jovem macedônio. Mas o cara tinha a guerra no sangue. Então veja bem, ao morrer, né, que nós vamos ver aqui, o chifre notável entre os olhos, ou seja, a sua percepção foi, né, tremenda, rapidinho, ele diz que chegou até as Índias, coisa, conquista demais. Né? Então, de repente, ele morreu porque ele foi para amarelo, lá em Babilônia. Aí o que acontece? Nós vamos ver no versículo seguinte. O 6 vai dizer que ele se dirigiu ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Claro, conquistou o império, certo? Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres,
pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele, descrevendo a vitória dos gregos contra os persas. Muito bem, você já entendeu. Agora vamos ao bode. O bode, voltando ao bode, a Grécia. Então ele se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Ou seja, quebrou-se-lhe, quer dizer, ninguém quebrou. Caiu, ou seja, ele morreu de forma, podemos dizer, não natural, porque não morreu de velhice, mas de enfermidade, mandada a quem? Por Deus, né? Claro, se fosse para ser em guerra, morreria lá nas batalhas, como se ele morreu na batalha. Né? Então, seguindo. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Aqui é outra grande observação, para o interesse aqui de Daniel e para nós também, do povo judeu. Porque desses 4 chifres notáveis, né, nós sabemos perfeitamente, né, que quando Ciro morreu, vou marcar aqui na minha Bíblia, quando Ciro morreu, o seu império foi dividido. Né? Ele não deixou herdeiros. Né? Não deixou. Então foi dividido entre quem? Os seus 4 generais, aqueles que estavam com ele nas batalhas. Correto? Né? Então, esse chifrão caiu, né? E, consequentemente, no lugar dele surgiu o quê? Novos 4 chifres notáveis, não tão poderosos quanto ele. Né? Mas notáveis, né? Notáveis, ok? Vamos lá. Para os 4 ventos do céu, então, foi dividido o império. Norte, sul, leste, oeste, cada um ficou com o seu pedaço, correto? Então, vamos lá. Então, esses 4 generais, né, nós vamos olhar aqui agora, versículo 8, ele foi dividido entre quem? Lisímaco, que ficou com a Trácia, né? Cassandro ficou com a Macedônia, Seleuco ficou com a Síria e seus arredores, e Ptolomeu com o Egito, seus arredores também. Então foi dividido o Império Grego entre esses 4. Todos aqui só eram as principais nações, mas o que estava em volta também junto com eles. Né? Então vamos ver, desses 4, na verdade, a Bíblia, o Antigo Testamento, vai fazer menção de 2, que foram os que, né, digamos assim, que houve mais interesse com os judeus, né, devido à briga deles lá. Né? Então veja bem, se é que podemos dizer assim. Por quê? Exatamente o Seleuco que deu origem aos Seleucidas e Ptolomeu no Egito aos Ptolomeus, correto? Se derivam deles. Por quê? Porque desses Seleucidas surgiu exatamente a partir do versículo 9, né, que vai ficar para outro vídeo, Antíoco Epifânio, alguns anos depois. Né? Essa dinastia Seleucida, ela se deu origem lá no ano 312 a.C. E esse Antíoco, um pouquinho mais como descendente deles. Né? Então veja bem, então a partir daí, né, desses 2, porque, mas depois você pode procurar aqui na sua Bíblia e você não vai achar a menção desses 2, né, nominalmente falando, porque eles foram, esses personagens foram no período intertestamentário. Você observou aí que eu acabei de fazer menção que a dinastia Seleucida deu origem lá pelo ano 312 a.C. E o último livro da Bíblia, né, que nós temos aqui no Antigo Testamento, foi escrito lá pelo ano 400, 420 a.C. Uns dizem que foi Malaquias, outros dizem que foi Neemias, não tem problema, está todo mundo ali junto. Não é questão de um dia a mais, um ano a mais, alguns anos, 1, 2, 3, 4, 5, 10 a mais ou a menos, não vai fazer diferença. Então, se nós temos, segundo alguns, os últimos livros escritos do Antigo Testamento, Neemias ou Malaquias, mas está todo mundo próximo ali. Então, de qualquer forma, foi antes do ano 400 a.C. Então você vê que esses fatos que ocorreram depois de Malaquias e Neemias, né, até os evangelhos, lá pelo ano, vamos supor, quando foram escritos, ou seja, vamos supor, João Batista, o último profeta, como diz Jesus, né? Então foram aí 450 anos aí, total, sem nenhuma Deus mandar ninguém dizer nada, entendeu? Mas Deus não estava fora da história, não deixou o seu povo, a Deus dará, como dizemos no linguagem moderna de hoje, né? Estava cuidando da história, preparando a vinda o quê? Daquela pedra que desceu da montanha aí, encheu todo e derrubou todos os reinos, ou seja, aquela estátua, né, pelo pé, ou seja, que foi o Império Romano último, correto? E encheu toda a terra, que é o Evangelho, ou seja, o reino de Cristo Jesus. Então Deus faz tudo bonitinho, seguindo a história, ok? Então, muito bem. Então, Deus te abençoe. Nós vamos ficar só aqui no versículo 8, porque nós vamos fazer outro vídeo a partir do versículo 9, que vai fazer menção, né, desse novo personagem, certo? O Antíoco Epifânio, que viveu entre os anos 175 a 163 a.C. Mas ele era uma imagem do anticristo de Apocalipse.
Esse cara viveu e foi real na vida dos judeus. Que Deus abençoe e a compreensão da sua palavra.